Do Thiago, já olhei aqui do Thiago Lopes, né? Tá aí. Isso. O terceiro é do professor Roberto, ele infelizmente não vai poder comparecer. Ah, ele tá aqui. Eu tô aqui, eu mandei a apresentação, você recebeu, Carolina? Isso, a gravação. Tá, é que eu tô num lugar que a internet... Tá certo. Tá, Não, eu tô tentando participar, tá? Ah, não, tudo bem. Eu até ia passar o seu vídeo antes, porque eu achei que você não estaria aqui para as perguntas, mas então eu vou manter a mesma sequência, tá bom? Obrigado. O quarto é da Marlene, do Pedro e da Cristine. Estão todos aí. E o quinto trabalho é da Ana Carolina, da Kalena e da Roberta. Elas estão aqui? Estamos. Certo. Não, então tudo bem. Então vamos começar. Vocês têm 10 minutos de apresentação. Podem compartilhar a tela que eu vou marcar o tempo e eu aviso vocês também se estiver passando muito do tempo. O primeiro trabalho, então, é do grupo do Danilo, que se intitula Primeira Igreja Batista de Macapá, Análise Arquitetônico-Compositiva de Igreja Criada no Período Moderno Janarista de Macapá. Carolina, a gente fez a gravação da apresentação, que a gente também ficou um pouco receoso quanto à conexão. Certo. Só que apareceu essas linhas aqui, deixa eu só ver se... Só um momento. Pronto. Tá, dando para ver certinho. Tá, eu só vou testar o áudio aqui. Tranquilo. Bem, boa tarde. Tudo certo? Vamos apresentar agora o nosso trabalho. Tá. Vou mutar aqui para ficar mais fácil, para não atrapalhar a apresentação. Ok. Bem, boa tarde. Nós vamos apresentar agora um pouco sobre o nosso trabalho, que é a Primeira Igreja Batista de Macapá, a análise arquitetônica compositiva de igrejas do período moderno jornalista de Macapá. O grupo é composto por mim, Danilo Augusto, Flávio Carvalho, Lohan Severino, Emanuel da Silva e Jaci Soares. Quanto ao nosso roteiro de apresentação, nós vamos caminhar de acordo com esses itens em tela. E, bem, quanto à introdução, nós observamos as transformações contemporâneas e valorização imobiliária nos centros urbanos, que trazem consigo a possibilidade de alteração significativa, deteriorização e supressão de artefatos arquitetônicos urbanísticos. Diante disso, é importante reconhecer, identificar ou inventariar patrimônios culturais, pois tais remontam à história social dos lugares e servem de subsídio para reflexões e intervenções patrimoniais futuras. Com isso, o nosso objetivo geral é analisar a composição arquitetônica da PIB de Macapá e, consequentemente, o nosso objeto de estudo é a Primeira Igreja Batista de Macapá. Quanto à nossa metodologia, é pesquisa de campos de natureza descritiva, levantamento fotográficos e métricos em loco, somente as fachadas, devido às restrições de acesso às áreas internas, revisão bibliográfica, correção de distorções e vetorização em softwares de manipulação de imagem e em CAD, respectivamente, identificação e classificação dos elementos arquitetônicos a partir do lexo estético compositivo e, por fim, elaboração de painéis semânticos das fachadas da PIB. O objeto de estudo se localiza na cidade de Macapá, é uma cidade da região norte do Brasil, capital do estado é uma cidade que é a capital do estado do Amapá, contida na Amazônia, banhada pelo rio Amazonas, cortada pela linha do Equador e com uma população de um pouco mais de 500 mil habitantes, de acordo com o IBGE 2020. Quanto à contextualização da construção da igreja, nós temos a Segunda Guerra Mundial e o presidente Getúlio Vargas, que, para proteger as fronteiras, criou os 6 territórios federais, sendo um deles o território federal do Amapá, em 1943. Assim, nomeado por Getúlio Vargas, o capitão do exército Janari Gentilhunes governou de 1943 a 1956. Em 1943, ele transfere a capital do Amapá para Macapá, e, após o diagnóstico de situação de Macapá, começam-se as intervenções de ordenamento urbanístico em 1944. Esse termo, período moderno janarista, se dá pela influência moderna em suas intervenções, vistas em edifícios públicos administrativos, de serviços de saúde e escolas, bem como em traçado urbano com ortogonalidade viária, alargamento de avenidas e espaços públicos amplos. E, mais tarde, com a Constituição Brasileira de 1988, o Amapá viria a se tornar Estado.
Bom, no período jornalista, a gente tem uma série de intervenções urbanísticas, né, que vão promover a ampliação da centralidade urbana para além do centro de ocupação mais antigo. O locus dessa ocupação seria, no caso, a Avenida FAB, né, a Avenida Força Aérea Brasileira, que, no momento, ela funcionava como uma pista de pouso, tanto a Avenida FAB quanto a Avenida Procópio Rola. Então, a partir dessa ampliação, a gente vai ter uma grande gama de serviços públicos básicos de saúde, educação e lazer indo para essa área, e no intuito de promover a modernização da cidade de Macapá. E, em 1958, a gente tem as transferências das atividades aeroportuárias, e o entorno atualmente da FAB ele já possui uma área com maior número de concentração de serviços administrativos e estruturais do Estado, incluindo edificações de caráter histórico, educacional, econômico, cultural e social. Pode passar. Bom, um dos precursores da história da PIB é a chegada da Icome no estado, a Icome que veio para Macapá no intuito de explorar o manganês, né, e trouxe consigo alguns profissionais, um deles o engenheiro Fábio Azevedo de Oliveira, que foi das pessoas que possibilitou a criação do primeiro ponto de pregação do Evangelho e a primeira congregação batista no estado do Amapá. Ambos esses eventos, eles suscitaram a chegada do pastor Caio Lopes e a construção do templo. O templo foi construído em 30 dias, então no dia 31 de julho de 1955, ele foi inaugurado. Conforme o número de fiéis ia aumentando, se viu a necessidade da construção do prédio anexo, né, para atender as atividades administrativas, e do ginásio para realizar eventos maiores. Pode passar. Bem, quanto ao entorno de implantação Skyline, é importante que a gente situe essas três edificações comentadas, o templo, o prédio anexo e o ginásio. Eles estão entre o lote está entre a Avenida FAB e a Avenida Iracema Carvalho Nunes e as ruas Elias Levi e Osvaldo Silva. E está também inclinado 4 graus em relação ao norte e possui 52 metros de largura e 33 metros de comprimento. Os grifos na imagem à esquerda, sobretudo na parte inferior, significam basicamente que o verde foi levantado pelos autores e o amarelo foi de levantamento relacionado à prefeitura da cidade de Macapá. É importante que a gente verifique no nosso skyline a verticalidade sendo expressa a partir do pináculo, que possui aproximadamente 17 metros, enquanto as demais edificações têm de 7 a 8 metros de altura. Pode passar. Verificou-se na PIB a predominância de 4 linguagens arquitetônicas, dentre elas o neoclássico, que normalmente é representada pelas 5 ordens clássicas, que na PIB tem a predominância da dórica e da dórica romana, que é materializada através da coluna, do entablamento do frontão e da pilastra, e o neogótico, que traz a utilização de elementos arquitetônicos com o intuito de representar o sagrado e a religiosidade do local, materializado na PIB através do florão, pináculo e torre. Né? A gente verifica também que a arquitetura moderna é utilizada através do uso de materiais industriais como concreto armado, aço e vidro, e particularmente na PIB, a presença do uso de cobogós. O eclético é visualizado através do uso simultâneo das três últimas linguagens arquitetônicas citadas. Pode passar. Bom, passando para a análise arquitetônica compositiva, no caso do templo, a gente tem o neoclássico, a gente pontua as colunas como elementos de suporte vertical composto por base, fuste e capitel. Aqui no capitel a gente vê o ábaco quadrado, seguido dos equinos circulares, o fuste ele é monorítico e possui alguns ornamentos verticais que lembram caneluras, e a base ela é uma base ática circular, sem plinto, e essa base ela apresenta características dórica romana, uma vez que a ordem dórico-grega não possui bases. As pilastras elas ficam localizadas próximo à entrada principal, elas são elaboradas com capitéis dóricos, né, com um ábaco quadrado, os fustes possuem caneluras e a base é de formato retangular. Os frontões, eles possuem formato retilíneo de triângulos isósceles, eles possuem 2 empenas congruentes e cimalhas discretas. Eles possuem 2 tipos de frontões, o que fica acima das esquadrias e o que coroa o pórtico. O em cima da esquadria, ele possui um tímpano liso, cornizes e cimalhas simplificadas, enquanto que fica acima do pórtico possui, ao longo das empenas, alguns filetes. O entablamento ele é baseado na ordem dórica, ele é composto por uma arquitrave elevada e lisa, e não possui nem friso nem cornija. Pode passar. Bom, as colunas no prédio anexo elas são semelhantes às do templo, as pilastras possuem algumas diferenças, como o fato de não possuírem caneluras no fuste e não possuírem bases. Os frontões, os das esquadrias seguem das esquadrias do templo, enquanto o frontão acima do pórtico ele possui o tímpano liso, com filetes sobrepostos, começam horizontalmente e tomam um formato inclinado sobre as empenas.
O entablamento existem dois, o do pavimento térreo, que é o mesmo do templo, e o do pavimento superior, que possui métopas e triglifos, sendo que essas métopas não possuem ornamentos, e a cornija ela é enfeitada com filetes que se sobrepõem e não possui arquitrave. As janelas são elementos que são encimados pelos frontões na fachada principal, né? Além de apresentar vidraças pequenas de material metálico. Elas se assemelham às janelas neoclássicas que começam a utilizar folhas de vidro devido às inovações tecnológicas do século XIX. Pode passar. No caso do neogótico, a gente tem alguns elementos oriundos desse movimento. A gente tem a torre e o pináculo, né? A torre, que é dividida em 3 partes: a base, o corpo, onde se encontra o cobogó, e o topo, que tem formato de prisma octogonal. O pináculo, ele fica em cima da torre, ele possui o formato piramidal, de base octogonal, e é encimado por um elemento de pedra que lembra um florão. Pode passar. Bem, quanto ao eclético que está presente no templo, ele está muito relacionado com as esquadrias. É interessante ressaltar a relação que tem entre a imagem esquerda e a imagem da direita, que é feita a ligação através das letras. A letra A, por exemplo, ela traz a questão da porta principal, que há 2 colunas de 3 almofadas por folha, em madeira, com abertura francesa. Ela é precedida por um pórtico centralizado em relação à fachada 1. É também encimada por um pequeno frontão e ladeada por 2 pilastras. Ela possui também 2 folhas externas de vidro, que abrem na direção oposta de madeira. Observa-se como a letra B, a presença poderia ler mais lentamente? Com 2 folhas. Poderia ler com mais devagar? Já é difícil o sistema remoto, está difícil. Se puder ler um pouco mais devagar para poder compreender, por favor. Oi, professor Hugo, é porque é uma apresentação gravada, é um vídeo. Então, tá talvez diminuindo a velocidade, né? Pois não, obrigado. Que abre na direção oposta de madeira. Observa-se como a letra B, a presença de 2 venezianas retangulares de abrir com 2 folhas na fachada 5, né, que abrem a francesa. As janelas laterais, que são representadas pela letra C, elas estão presentes na fachada 2 e 3, são compostas de 2 folhas de abrir com 2 colunas de almofadas, cada, e 2 folhas mais externas de vidros, né? Já a letra D traz a porta de acesso secundário, que possui 2 folhas e tem uma coluna de 3 almofadas por folha, em madeira também e com abertura francesa. Pode passar. Chegando ao moderno, quando observamos o templo, nós observamos a utilização de cobogós, que são quadrados de 41,5 centímetros compostos por uma estrela centralizada, anéis concêntricos e vazios cilíndricos na estrela. Na fachada 1, eles foram trocados por blocos de vidro. Na fachada 4 e torre, eles foram conservados. E na fachada 5, somente uma fileira foi mantida sobre as aberturas. Quanto ao prédio anexo e o ginásio, nós observamos as janelas, que provavelmente já trazem essa influência das preocupações higienísticas e iluminação e ventilação naturais dos ciães, e são janelas de alumínio de correia de 4 folhas de vidro canelado com 4 bandeiras, sendo as bandeiras da extremidade basculantes. E como o prédio anexo é um prédio posterior ao templo, já mostra essa preferência por janelas de vidro e metal em detrimento das venezianas em madeira. Entre as linguagens que não foram determinadas, a gente destaca principalmente o ginásio, né, que possui aí uma cobertura metálica em arco e 2 marquises metálicas também presentes nos seus 2 acessos, né. A gente pode comentar também as portas dos ginásios, que têm grandes medidas e são de correia com material em vidro, que são precedidas aí por um portão de segurança em material metálico. É importante falar também sobre a porta do prédio anexo, que também não tem uma linguagem determinada, que se encontram centralizadas na fachada 8 e são precedidas por um pórtico também, com material metálico e com abertura francesa, mas com a folha dupla parcialmente vazada. Pode passar. E chegando às considerações finais, nós observamos a relevância arquitetônica da primeira igreja batista de Macapá, por ser a primeira igreja batista, mas não somente por isso, mas também por estar contextualizado na década de 50, onde houve essas intensas transformações socioterritoriais para a modernização do Estado do Amapá, e também há essa possibilidade de patrimônio cultural para a preservação e conservação arquitetônicas e a memória social. Além disso, a PIB
de Macapá esteve na Avenida FAB, que foi esse locus de intervenções, a relação da ICOME com o engenheiro ferroviário Fábio de Azevedo, e do ponto de vista arquitetônico, nós temos a igreja apresenta a predominância da linguagem eclética pela configuração conjunta de elementos neoclássicos, neogóticos, ecléticos e modernos, tais como estão dispostos nesses itens abaixo, e o ginásio, que diverge das linguagens do templo e do prédio anexo por não apresentarem linguagem arquitetônica definida. Essas são as nossas referências. E obrigado. A gente só correu um pouquinho com o tempo por causa dos 10 minutos, né? Então, por isso que a gente apertou o passo em alguns momentos, mas foi essa a motivação da gente ter falado rápido, ter falado. Não, tá certo. Muito obrigada pela apresentação de vocês. Eu queria sugerir que a gente apresentasse, como a gente tem 5 trabalhos, se a gente poderia apresentar 3, e aí a gente abre para perguntas, e depois os últimos 2 e abre para perguntas. Pode ser? Vocês querem responder as perguntas, já fazer as perguntas agora também? Pode ser assim, então? Então, eu vou chamar o próximo trabalho, e aí, ao final dessas 3 apresentações, a gente abre para as perguntas. Tudo bem? Agora é o Thiago, certo? Isso. Oi, boa tarde a todas e todos. Todo mundo para me escutar bem? Sim, estamos te ouvindo. Tá, obrigado. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá aparecendo aí? Sim, apareceu. Posso começar? Pode. Eu vou marcar o seu tempo aqui, mas não fica preocupado de ir até 10 minutos, não. Só se estiver passando muito que eu interrompo. Tá bom. Tá, obrigado. Pois. Então, boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Thiago, sou um dos autores do trabalho, sou mestrando do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará, e esse trabalho foi feito em conjunto com o professor Dr. Clóvis Jucá, professor lá do Departamento de Arquitetura e Urbanismo também da UFC. Esse trabalho é financiado pela CAPES e tem o apoio do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFC. O título do trabalho é Percurso Protomodernista do início do processo de verticalização de Fortaleza, no Ceará. Bem, o objetivo desse trabalho é analisar, à luz da preservação do patrimônio cultural edificado, a arquitetura protomoderna realizada em Fortaleza entre as décadas de 30 e 50, quando se iniciou o processo de verticalização da cidade. No caso, essa arquitetura que ainda está remanescente e que atualmente está inserida dentro da poligonal da Zona Especial de Proteção ao Patrimônio Histórico do Centro, segundo a Lei de Usurpação do Solo de 2017. Então, aqui a gente tem uma foto aérea de Fortaleza na década de 40, que é quando está ali no início do seu processo de verticalização no bairro do Centro, né, quando os primeiros edifícios altos, com linguagens já de características modernizantes, começam a surgir na cidade. Né? E como metodologia para a realização desse trabalho, foi feita uma pesquisa de campo, onde foi realizado um levantamento fotográfico das edificações encontradas dentro dessa zona especial de proteção e nas suas adjacências, consequentemente, o mapeamento dessas edificações, complementado com uma pesquisa através de fontes primárias, por meio de fotografias, legislação, documentos periódicos e outras fontes secundárias, como uma revisão bibliográfica em livros, teses, artigos, e finalizando com a elaboração de mapas, tabelas e o relatório que compõe esse trabalho que vai ser apresentado hoje. Esse trabalho ele é um produto derivado da minha dissertação de mestrado, que também tem relação com esse tema, então são áreas afins. E como estrutura dessa apresentação, inicialmente a gente vai falar um pouco sobre esse processo de modernização em Fortaleza, lá no primeiro quartel do século XX, né, quando esse processo se inicia. Depois, apresentar essas edificações que têm essas características, vamos chamar aqui de protomodernas, que estão localizadas nessa região, no caso, que foi estudada.
caracterizar esse percurso onde essas edificações se encontram e depois fazer uma análise dessa zona de acordo com a Lei de Desocupação do Solo, do ponto de vista da preservação do patrimônio e, por fim, as considerações finais. E aí, falando primeiramente sobre o processo de modernização em Fortaleza, só para contextualizar aqui, foi um momento no começo do século XX, quando começa a se intensificar o crescimento demográfico da cidade, há uma aceleração no crescimento demográfico da cidade, as indústrias também começam a ser implementadas aqui na cidade de Fortaleza, e há uma consolidação como um todo do centro como um espaço agora de comércio e serviços, lazer em geral, e não mais aquele uso residencial predominante no século XIX. Né? Então, começa realmente a se especializar no seu uso ali de comércio e prestação de serviços. E há uma série de transformações urbanas na cidade. A chegada da linha de bonde, a chegada do automóvel, a rede de esgoto, o projeto de saneamento, implantação de energia elétrica pública na cidade, a introdução de novos sistemas construtivos, como o concreto armado, que aí vão possibilitar a construção desses edifícios altos, um novo código de obras também, que vai ter uma relação direta com esse contexto, e todo o processo de verticalização, como eu falei. Né? Isso tudo vai caracterizar, no caso da paisagem, né, uma ruptura com essa paisagem do século XIX, predominantemente eclética, mas ainda com alguns resquícios também de arquitetura colonial, que vai começar a ver essa ruptura com essas novas edificações, com essas características já mais modernizantes, digamos assim. Né? E isso vai coincidir também com a chegada de diversos profissionais, diplomados, arquitetos e engenheiros que vão chegar à cidade para realizar essas obras. Então, se a gente pegar aqui uma linha do tempo aqui de Fortaleza, na primeira metade do século XX, né, no começo do século XX, a gente tem basicamente essa paisagem aqui na cidade, como eu falei, com edificações com características ainda muito ecléticas, algumas até ainda coloniais. Aos poucos, essas edificações, ainda com essas características, começam a verticalizar, como aqui nessa foto aqui de 1918, do Cine Majestic, aqui nesse prédio, mas ainda com características ecléticas muito fortes. E aí, em 31, tem, de fato, a construção de um edifício já com múltiplos pavimentos, mas ainda com características muito fortes ligadas ao ecletismo, e aí, a partir da década de 30, de fato, com o novo Código de Obras e a chegada do concreto armado, e desses profissionais também diplomados, que começa a ser introduzidas aqui novas linguagens arquitetônicas com características mais modernizantes, como a gente já vê aqui nessa foto de 36, na foto de 42, aqui já com introdução aqui até inclusive de brisas nas fachadas, né, mas ainda muito influenciado aqui pelas características pelo Art Deco e até um pouco também da Escola de Chicago, aqui como a gente pode ver aqui nesse edifício Sul-América também. Né. Aqui uma outra composição aqui de fotos mostrando o mesmo local da cidade, Praça do Ferreira, que naquele momento era o coração ali da cidade, quando concentrava as grandes transformações urbanas. A gente vendo aqui as modificações na paisagem, né? Aqui no começo do século XX, ainda sem edifícios, aqui já com o primeiro edifício aqui na praça, depois em 34 já tem um outro edifício aqui ao lado, e aí na década de 50 já totalmente verticalizada, com esses edifícios já com essas características mais proto-modernas, o Art Deco. Aqui também um outro exemplo dessa transformação, numa outra esquina aqui, também dentro dessa zona de proteção especial do patrimônio histórico. E aqui nesse gráfico a gente vê, tem uma informação aqui visual de como esses edifícios foram sendo construídos e como a quantidade de pavimentos também foi aumentando com o passar do tempo. Né? Na década de 30, no século de 30, o primeiro edifício alto, com 8 pavimentos, que é o Hotel Excelsior, que eu mostrei na foto anterior. E aí, em 32, tem esse novo Código de Obras que vai exigir a contratação de profissionais diplomados para participar da execução e do projeto desses edifícios. E aí, há também uma série de outras legislações que vão também estimular a verticalização da cidade, além da concentração desses serviços ali que vão demandar novos usos ao centro. Né? A gente pode ver aqui nessa tabela um pouco dessa progressão aqui em número de pavimentos. Né? Inicialmente com edifícios mais ou menos ali entre os seus 4, 5 pavimentos, e aí já na década de 50 já começam edifícios já bem mais altos, com 12, 13 pavimentos, como é o caso do edifício do Cine São Luís. E esses edifícios vão ser marcados por uma
muita influência, né, das referências estrangeiras, né, no caso, principalmente das referências estadunidenses, né, como a gente pode ver aqui, forte influência da Escola de Chicago, no edifício Jangada, por exemplo, mas, claro, que sempre buscando essas referências, mas sendo realizadas da forma como era possível, como as condições tecnológicas, econômicas do contexto aqui em Fortaleza naquele momento permitiam, né, mas sempre com aquela inspiração ali, com aquele olhar no estrangeiro, né, como esse outro prédio aqui, que inclusive chega a ter bay windows, né, aqui em Fortaleza, uma coisa pouco até usual aqui para o nosso clima, né, mas que vai, como a gente encontrar aqui um paralelo lá no Monadnock Building, em Chicago, né, também vai ter essas mesmas características no que a gente pode chamar aqui de uma modernidade pragmática, né, que vai procurar muito mais atender a essas necessidades dessa clientela, dessas demandas da cidade, e com um certo olhar também nessas referências modernizantes. E aqui a gente tem um mapa da Zona Especial de Proteção do Centro, do Patrimônio Histórico do Centro, aqui nessa linha vermelha, que é o centro de Fortaleza, e aqui nesses pontos aqui em azul e roxo são esses edifícios altos desse período que foram mapeados, né? A gente pode perceber que a maior parte, ou boa parte deles, se encontra dentro dessa Zona Especial de Proteção aqui do centro, onde também há outros edifícios de outros períodos, mas como aqui no caso a gente quer frisar esses edifícios, a gente percebe que eles estão aqui concentrados mais ou menos aqui em torno da Praça do Ferreira e um ou outro saindo ainda dessa poligonal. Então, foi realizado um percurso, a gente realiza um percurso a partir do começo aqui dessa zona de proteção até quase chegando ali já na praia, né, a gente vai ver que há uma continuidade desses edifícios e que muitos deles ainda estão preservados, alguns em uso e outros, como a gente vai perceber, nesse percurso já abandonados, né? Como a gente está vendo aqui nessas imagens, alguns desses edifícios que foram encontrados nesse percurso, com essas características, aqui um prédio que inicialmente era para a empresa de comunicações, com forte influência aqui Art Deco, né, como a gente pode ver, ainda hoje está preservado, mas é totalmente abandonado. Aqui, sempre mostrando essas fotos comparativas, né, aqui o prédio do antigo Clube Iracema, que já tem alguma coisa ainda, alguns resquícios aqui da arquitetura eclética, mas já também olhando um pouco aqui para o Art Deco, e que hoje encontra-se ainda preservado, né, por conta também de um novo uso, já um uso institucional, funciona como uma das secretarias da prefeitura. Aqui o prédio da Secretaria de Polícia, que ainda hoje também é utilizado pela Polícia Civil também. Já outros encontros completamente abandonados, como essa loja, hoje, né, nessa foto aqui ao lado. Aqui o edifício do Cine Diogo, um antigo cinema de rua que virou comércio, e muitos desses pavimentos aqui também estão subutilizados, né? Aqui o edifício Jangada, também, que era um prédio comercial e hoje praticamente só o seu térreo é utilizado, mas ele está relativamente bem preservado, mas também precisando de novos usos. E aqui outros prédios, como o edifício Granites também, que tinha uma característica de ser um dos primeiros prédios a ter essa marquise aqui cobrindo, protegendo a calçada, que até então aqui na cidade não havia edifícios com esse tipo de solução. Essa fachada aqui com acesso de esquina também, que também hoje praticamente só o seu térreo é utilizado. Também já a fachada bem descaracterizada também, né, até mudanças nas quadrias. E por fim aqui o edifício Carneiro, que já funcionou uma concessionária de carros aqui no passado, tinha prédio de escritório em cima, e também hoje, basicamente, o seu térreo virou um estacionamento e os pavimentos seguintes estão quase todos eles abandonados ou invadidos também por outros ocupantes. Ao final desse percurso, foi elaborada uma tabela contendo todas as edificações identificadas, com o nome do edifício, o ano da sua construção, número de pavimentos, o tipo de uso original e a situação atual, com o seu uso ou não, caso esteja abandonado ou fechado, a linguagem predominantemente identificada nesses edifícios, o autor do projeto, quando identificado, e a sua localização. Isso foi feito com todos os edifícios desse percurso. E o que a gente observa dentro dessa poligonal de proteção, né, dessa zona especial de proteção do patrimônio histórico no centro, né, de acordo com a lei de usurpação do solo, ela determina que para essa zona haja parâmetros urbanos específicos visando a proteção da paisagem e do patrimônio
edificado, né? Então, ele vai impor restrições de construções, vai proibir demolições, em geral, vai preservar pelo menos as fachadas desses edifícios, né, preservando a paisagem, mas, contudo, embora haja essa previsão, esses mecanismos de proteção na legislação, poucos desses edifícios realmente estão tombados, né? A maior parte deles estão só inclusos dentro da zona de proteção, mas não há um tombamento específico individual para eles, apenas um ou outro, né? E como considerações finais, acho que é importante frisar que a necessidade da preservação desse patrimônio que marca esse processo de verticalização da cidade, de transformação da paisagem, mas é importante também pensar em como preservá-lo, né? Mantendo aí a vitalidade desses conjuntos urbanos. Que usos é possível dar a esses edifícios para que eles ainda continuem se tornando relevantes e assim seja protegido, né? Seja feita a salvaguarda dele de maneira mais orgânica, mais eficiente, né? Uma vez que muitos desses usos já não são mais necessários para o momento atual, né? Dada a história de cada edificação. Ao mesmo tempo que a gente vê, como a gente pode observar nessa tabela aqui abaixo, um déficit habitacional muito alto aqui em Fortaleza, enquanto que a relação de edifícios vagos é maior do que esse déficit, né? Então, a gente poderia também até, como uma sugestão de possibilidades de uso, até também para trazer vitalidade para o centro, não quer dizer que todos eles poderiam ter esse tipo de uso, mas aqueles que fossem possíveis, talvez fosse uma das soluções para tornar esses edifícios ainda relevantes e protegidos, né? E, por fim, as cartas patrimoniais, elas recomendam, né, que sejam feitas políticas urbanas visando a proteção desse patrimônio e que é importante que eles sejam incluídos dentro do planejamento urbano das cidades, no caso, o plano diretor, né, e sempre buscando usos ou novos usos, mas que desde que esses usos sejam compatíveis. E é isso, obrigado pela atenção de todos, aqui tem as referências bibliográficas, e obrigado pela oportunidade e pela atenção de todos. Boa tarde. Muito obrigada, Tiago, pela sua apresentação. Obrigado. Agora vamos fazer mais uma apresentação, né? E a gente já abre para as perguntas. Deixa eu só perguntar se o professor Roberto está aí. Acho que não, né? Então eu vou passar aqui a gravação dele. Tá eu tô aqui. assim, Carolina. Você quer compartilhar ou eu compartilho o vídeo? Por favor. Não, eu peço para você compartilhar, porque eu estou no celular, eu não consigo compartilhar agora. Tá tranquilo. Então eu vou compartilhar aqui a apresentação do professor Roberto. Tá todo mundo vendo? Agora sim. Sim. Vou soltar aqui para ver se o som está saindo. Apresentar esse trabalho, a vida entre edifícios. Deu para escutar? Sim. Sim. Tá, é porque eu não vejo vocês, então eu vou colocar aqui agora a apresentação do professor Roberto, a vida entre edifícios, o plano de Palmas, frente às teorias urbanas revisionistas pós-1945. Deixa eu voltar. Boa tarde a todos. Venho apresentar este trabalho, a vida entre edifícios, o plano de Palmas, frente às teorias urbanas revisionistas pós-1945. Eu sou Roberto Motura, sou professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFT, Universidade Federal do Tocantins, e atualmente sou doutorando na FAUSP, orientado pela professora Eliana Comim Vargas, que também é coautora deste artigo junto comigo. Nesse percurso acadêmico, eu estudo as relações entre cidade, comércio e urbanidade, nos chamou a atenção o discurso contido no memorial do Projeto de Palmas, em que ali se diz refutar algumas ideias de cidade funcionalista, cidade geométrica, Carta de Atenas, e que, para o nosso entendimento, foram ideias que foram incorporadas e concebidas no próprio projeto. Então, este artigo, ele trata desta análise, que no artigo completo ele é desenvolvido de uma forma muito mais ampla e que, para efeito desta apresentação, nós reduzimos a um paper que será lido agora. O objetivo do presente trabalho é avaliar o projeto urbano
de Palmas, a partir das contradições entre as teorias funcionalistas do urbanismo moderno e as respectivas teorias revisionistas que emergem pós-1945. A metodologia empregada foi o estudo crítico referenciado, tido para a Fair Design como a possibilidade de conectar no campo investigativo acadêmico a reflexão crítica e a ponderação teórica, que de certa forma tendem a transbordar o ato da produção projetual. A construção de um repertório que contribua, seja nos advertindo contra eventuais escolhas, seja nos abrindo a possibilidades preferenciais que ativem ou contrabalanceiem momentos críticos desse processo criativo. Se a principal corrente teórica da segunda metade do século XX focou em questões urbanas, muitas das quais compartilhadas no discurso dos arquitetos da capital tocantinense, como flexibilidade, qualidade ambiental, adequação à escala humana, resgate da centralidade tradicional, atenção ao pedestre e à simultaneidade, crescimento controlado para evitar suburbanização, como essas reverberaram no projeto implantado, respeitando seus respectivos contextos históricos, mas inserindo o projeto de Palmas numa mesma cronologia de revisão do pensamento urbanístico moderno. Ao longo do texto aparecem elementos teóricos e práticos que vão colocando em xeque a gênese conceitual do desenho urbano proposto pelo escritório Grupo 4, que não incorpora algumas das principais críticas ao funcionalismo e à segregação de uso, em que aparentemente se afirmava perseguir. Parte-se da hipótese de que o projeto de Palmas representa um interessante paradoxo, ao reforçar paradigmas da cidade modernista, embora no discurso do plano a negasse plenamente. Conforme descrito em seu memorial, escrito pelo escritório Grupo 4 em 1989, buscava-se revogar atitudes radicais racionalizadoras, bem como setorizações e imposições contra a natureza. No entanto, o traçado, o arranjo das funções e as espacialidades construídas resultaram numa cidade de uma tediosa quadrícula cartesiana, em que a falta de usos combinados, a monotonia da repetição, a negação da rua e da calçada e a total priorização do transporte motorizado individual terminaram por moldar o inverso do que se pretendia. A malha urbana de Palmas se estrutura em dois grandes eixos perpendiculares, formados pela Avenida Teotônio Segurado, norte-sul, e Juscelino Kubitschek, leste-oeste, em cuja intersecção se dispõe o Centro Cívico, formado pela Praça dos Girassóis, sede do Poder Estadual. A partir deste centro são edificados os setores compostos de habitação, alta e baixa densidade, comércio e serviços em função da demanda. E replicam-se vias paralelas transversais, entrecortadas por rótulas em seus cruzamentos, em nível por onde aflui o principal trânsito da cidade, conformando as grandes quadras residenciais de aproximadamente 700 por 700 metros quadrados. A escolha do tecido reticular diz-se justificar pela facilidade econômica, na execução e na garantia de sua expansão, em obediência ao traçado proposto, onde é necessário rigidez no conjunto geral, conforme descrito pelo Grupo 4, induzindo um traçado que não venha alterar-se a todo momento. Já em 1964, o arquiteto Fumiko Maki sugeria a existência de uma forma coletiva que admitisse elasticidade e flexibilidade, podendo ser alterada com o passar dos anos, mesmo que submetida a um princípio comum de organização. Para ele, a forma coletiva deve ser flexível o suficiente para admitir crescimento e mudança, e menciona que as cidades hoje tendem a ser fisicamente e visualmente confusas. São padrões monótonos de elementos estáticos, e atesta que falta-lhes características físicas e visuais em consonância com as funções e tecnologia que as compõem. Assim, para nós, a riqueza da forma coletiva percebida por Maki nas cidades históricas advém da multiplicidade de elementos presentes, que poderiam ser revelados pelas possibilidades que um novo desenho urbano pudesse incentivar. No projeto do Grupo 4 aparece uma forma de cidade que condiciona uma vida cotidiana encerrada em um conjunto estático, que não permite um desenvolvimento elástico nem flexível, moldando uma paisagem urbana fundamentada na repetição da quadrícula, cuja dominância da técnica no vir-a-ser descarta pela racionalidade do plano qualquer possibilidade do orgânico e do espontâneo. A insipidez na similar disposição das quadras entre tediosas avenidas retilíneas provoca três contradições que vão contra os princípios almejados pelos autores do projeto, ao considerarem que, abre aspas, prevaleceu uma visão ecológica, que conduziu os trabalhos a uma busca holística entre o conjunto social, as partes edificadas e o ambiente que não ocupar, fecha aspas. Para nós, primeiramente, as próprias quadras não são pensadas em sua relação holística, ou seja, que estabelecesse uma harmonia com o conjunto edificado,
de modo que foram projetadas comunidades autônomas introvertidas, com apenas 2 ou no máximo 3 acessos, cujos limites são os próprios fundos dos lotes que obrigatoriamente devem ser murados. Em seguida, como consequência, já que junto a estes muros que definem os próprios limites das grandes quadras acontecem as calçadas, margeando as vias de circulação, as vias arteriais se dão em total desconexão com frentes de edifícios e eventuais atividades, conformando uma infinidade de espaços livres, totalmente residuais, sem tratamento adequado, nem uso definido, tal qual criticado por José Luiz Sete 40 anos antes. No final, o desenho urbano proposto induz a uma tipologia de quadra sinônimo de pequenos protótipos condominiais, que negam totalmente o espaço público, voltando-se para o interior, acreditando criar laços de identidade e pertencimento, mas que em realidade apenas conseguem moldar o isolamento e o anonimato. Jane Jacobs já declarava: devemos refutar qualquer modelo que encare os bairros como unidades autossuficientes ou introvertidas. O ordenamento urbano de Palmas não está pensado pela combinação da pluralidade de atividades. Ele parte, em realidade, do arranjo de suas funções, administrativas, comerciais, residenciais, de lazer e indústrias, com viés restritivo e singular. Ao lembrar que os arquitetos, autores do projeto, buscaram justamente a negação da cidade funcional, em que, abre aspas, a absoluta racionalização das funções humanas na cidade já se tornou passível de revisão, fecha aspas, percebemos contraditoriamente que foi justamente a separação de usos que mudou a urbanização da capital. Ao definir que as redes principais de serviços e sistemas urbanos de abastecimento estão previstas sempre no sentido leste-oeste, restringe-se as avenidas norte-sul a explorar esse tipo de atividades. Por cruzar a cidade em toda a sua extensão, essas movimentadas avenidas NS, que nada mais são do que fundos de quadras murados e lotes residenciais, estão se subvertendo em avenidas comerciais, potencializando uma urbanidade antes inexistente. O resultado é uma transgressão à lei que não considerava a dinâmica de uma urbs em formação. Atualmente, a infinidade de calçadas que ladeavam muros opacos agora faz par com frentes de lojas, bares e restaurantes, com mesas nas calçadas. Este é um fenômeno percebido em muitas avenidas NS na cidade, que são atualmente das mais movimentadas e animadas comercialmente. Sai o rígido zoneamento e entra a diversidade de funções. Jane Jacobs dizia que as ruas e suas calçadas, principais locais públicos de uma cidade, são seus órgãos mais vitais. E Angel define que das necessidades psicológicas que as pessoas precisam nos espaços públicos estão a necessidade de contato, a necessidade de conhecimento e a necessidade de estímulo. Ao conjugar calçadas junto às vias arteriais com os fundos de lotes murados, reproduz uma paisagem urbana amorfa, não estimulando a urbanidade, atraindo os pedestres em Palmas de circular por suas vias. Afinal, a falta de contato visual, as longas distâncias por conta da extensão das grandes quadras, margeadas por largas avenidas, e os escassos atrativos dos percursos murados terminam por confirmar o que Jane Jacobs constatou, de que a calçada por si só não é nada, é uma abstração. Ela só significa alguma coisa junto com os edifícios e os outros limítrofes a ela ou calçadas próximas. Enfim, a lista de conclusão, encontramos nas experiências apontadas em nosso estudo de caso algumas evidências de que o projeto de Palmas já revela em sua origem um total descompasso aos elementos discutidos nas teorias urbanas revisionistas de coletividade, multiplicidade e resgate do verdadeiro valor da rua e da calçada na vida cotidiana. Perde-se assim sucessivas oportunidades que, a partir do fenômeno de uma cidade nova, poderia se aspirar em um arranjo que incentivasse a identidade, o pertencimento e uma melhor qualidade na vida entre os edifícios. Nos confins do Brasil, vemos repetidamente a subordinação do indivíduo a um plano urbano de matizes autoritários que quer condicionar seus comportamentos e sentimentos cotidianos. É um delírio anacrônico que refaz da imensidão do cerrado a defasada ideia da tábula rasa da modernidade, cujo projeto é o paradigma do contrário do que se buscou ser. Muito obrigado. Certo, deu para ouvir tudo. Parabéns, então, pela apresentação do professor Roberto. Eu quero abrir agora, então, para as perguntas e questionamentos. Quem tiver alguma pergunta pode acionar a mãozinha aí embaixo ou escrever no chat também, que a gente vai por ordem aqui, de quem quiser se pronunciar primeiro para falar.
Nenhuma pergunta sobre os 3 trabalhos? Se ninguém tiver, eu quero fazer. Hugo, professor Hugo, pode falar. Olha, eu acho muito chato que eu acabo parecendo um metido que fica perguntando para todo mundo, mas, enfim, é um pouco para tentar animar a discussão. Um pouco de trás para frente, não, vamos pela ordem, vamos pela ordem. O pessoal da Igreja Batista, eu não sei bem qual foi a origem desse trabalho, se é um trabalho na graduação, na pós-graduação, ou um trabalho independente, né? Mas me pareceu muito um trabalho descritivo. Quando eu digo descritivo, está no título do trabalho. Ok, está no título. Está no título, né? Mas, ao fazer uma série de considerações, sobretudo a última lâmina, o último slide, né? No final eu fiquei muito em dúvida. O que vocês querem mostrar, demonstrar, ou comprovar, ou defender, inclusive? Se é um patrimônio, ok, aparentemente tem uma relação com a própria definição de uma identidade de Macapá, mas há um conjunto de descrições no qual, enfim, há elementos, né, que eu acho que talvez você tenha que tomar, recomendo um certo cuidado quando vocês dizem que uma certa janela, né, ela está aberta, como que sim, inspirado em questões do Cian sobre insolação, né? Não é bem assim, né? Vocês fazem a citação a partir do Leonardo da Névoa, mas a questão da insolação é do século XIX, quando há toda uma discussão do campo da medicina, sobretudo, e do chamado sanitarismo, que estabelece a importância da insolação como ainda numa discussão assim muito antiga, que não se sabia nem que doença era transmitida por vírus ou bactérias, né? Mas que tomar sol era bom. E isso depois, isso ao longo do início do século XX, isso vai se depurando. O Cian simplesmente herda um discurso do final do século XIX. Então, sim, eu acho que achei muito importante, interessante vocês terem feito toda essa descrição minuciosa sobre as janelas, sobre os símbolos, sobre os elementos, mas toda a descrição tem uma finalidade. E mais do que a finalidade de descrever, é que vocês fizeram minuciosamente, né? Embora em alguns momentos eu não entendi, porque a velocidade da narrativa estava tão rápida que eu não pesquei certas coisas, né? Enfim, pelas imagens dava para sentir um pouco a intenção. Mas então eu fiquei um pouco em dúvida sobre essa objetivo, né? Desse estudo. Isso é um comentário. Em relação ao trabalho do Tiago, né? Achei muito legal. Eu andei estudando esse seu repertório de obras que você chama de proto-moderno. Não sei se você assistiu à minha palestra, que eu tenho dúvidas, né? Porque tem uma duplicidade. Num certo momento, o seu título chama-se proto-moderno e você caracteriza, pelo menos daquela lista inicial que você coloca quem são os autores, colocar Art Deco. Quando o próprio conceito de proto-moderno, que foi elaborado pelo Luiz Paulo Conde, né, existe uma menção de proto-moderno do Renato De Fusco na Itália, mas é uma outra noção. E o que o Luiz Paulo Conde colocou, isso no início dos anos 80, chamado proto-moderno, depois ele mudou e abandonou esse conceito para chamar de Art Deco. E daí ele organizou aquele primeiro e único seminário de arquitetura Art Deco no início dos anos 90, que é um catálogo, é um livro muito, muito interessante. O Conde, nesse sentido, além, enfim, da importância dele como arquiteto, como urbanista, como ex-prefeito do Rio, ele também resgata essa discussão de uma outra modernidade que não é aquela carioca, da linha Niemeyer e Corbusiana e Lúcio Costa, né? Mas um pouco essa dúvida também sobre a precisão do conceito
entendendo que isso é um trabalho de mestrado que deve partir de conceitos bem ajustados, né? Ao Roberto, professor Roberto Botura, eu acho que tudo que você constatou é pertinente. As críticas, né? Eu estive 3 vezes em Palmas. Em 1991, quando nem existia a cidade estava em construção. Em 2008, quando a cidade completou 18 anos, né? A maioridade, a gente pode fazer uma analogia. E em 2017, 16, né? Quando houve o segundo SAMA, né? Organizado pela UFT. Eu conheci a cidade 2 vezes conversando com o Chibiu, tendo o Chibiu como guia, né? E me explicando uma série de questões e de contradições que em 1991 já estava evidente. Então, vamos dizer, do ponto de vista etnográfico, vamos dizer, se a gente constatar o sucesso ou não, né, se a gente pode dizer isso, de fato, tudo que você, Roberto, levantou de crítica é extremamente pertinente, né? Tem ruas terríveis, os muros apareceram, as ruas são vazias, enfim. Acho que tudo que você levantou e as transformações que você está assinalando, né? E você que vive, você deve vivendo em Palmas, você percebe muito melhor do que eu, um forasteiro que esteve apenas 3 vezes na cidade. Mas, ao entrarmos na questão da concepção, eu acho que você levantou, com muita pertinência, 2 frases da professora Ruth Verdesign, que é a relação entre a teoria, né, e, vamos dizer, uma certa prática, enfim, remetendo às 2 frases que você coloca nos slides. Eu acho que aí há uma grande defasagem entre a análise e a crítica. É o que eu sinto. Há questões que, é claro, você pode usar o conceito do Fumiko Maki da forma coletiva, né, que foi um membro do Tim Tam, assim como vários urbanistas do Tim Tam fizeram críticas severas a respeito do Xi'an e da sua ortodoxia, da sua dureza enquanto proposição teórica. Mas as concepções do Maki, como também o Jane Jacobs, cabem muito bem para cidades existentes. E quando você está inventando uma cidade do nada, como é que se faz? Simulamos valores de Boston, como propõe Jane Jacobs, e talvez essa seja uma das críticas que se faz à ideia de Jane Jacobs, que todo prefeito, né, inclusive prefeito de São Paulo, mandavam seus assessores ler Vida e Morte das Cidades. Só que São Paulo não é Boston, São Paulo é Nova York, e Palmas muito menos. Talvez por isso que Jane Jacobs é uma grande heroína para esta tendência que foi forte nos anos 90, do chamado New Urbanism, que você deve conhecer, que é uma espécie de simulação de uma cidade como se fosse uma Disneylândia. É complicado isso, é complicado, né? Pensar uma cidade como se fosse uma Disneylândia. Não que Jane Jacobs tinha proposto isso, ao contrário, né? Mas Jane Jacobs escreveu isso em 1961, quando a cidade era outra coisa. E achar que as nossas cidades contemporâneas podem emular Boston ou Nova York de 1961 é tão complicado quanto adotar os conceitos do Xi'an. Então, são dúvidas a respeito da natureza da crítica, porque há outras questões, mas, enfim, não quero alongar e nem quero monopolizar a discussão. Essa racionalidade, né, quando você levanta a monotonia do traçado ortogonal, né, há uma explicação que eu achei muito interessante, que o próprio Siqueira Campos, o então governador que inventa a cidade, né, o Juscelino Kubitschek de Palmas, ele destrói o projeto original na presença do Chibiu e do Valfredo. Quando cria a Aureni, quando ele quebra
a lógica das fases da construção da cidade, que começaria pelo centro, e à medida que a infraestrutura puder, à medida que há uma capitalização, né? Isso é um tema que talvez para os urbanistas escapa muito, né? Como é que se paga uma cidade nova? Como é que se financia uma cidade? Não é Juscelino Kubitschek que drenou toda a grana do Ministério do Trabalho, dos IAPs, e endividou o país? Palmas não teve essa grana que Juscelino Kubitschek tirou. Ele tirou de onde esse dinheiro para construir Palmas? Aí tem uma explicação de por que, talvez, esse traçado ortogonal era a forma de viabilizar a materialização de uma cidade. Não é à toa que o Chibiu e o Valfredo fizeram pós-graduação na London School of Economics. Para não dizer que é uma meca do neoliberalismo, onde se conceitua, ou se conceituou, a questão do financiamento, da intervenção na cidade dentro de uma perspectiva neoliberal. Mas, enfim, não quero me estender muito, já me estendi demais, então, essas são apenas umas poucas considerações a respeito dos 3 trabalhos. Obrigado. Obrigado, Carolina. Muito obrigada, professor Hugo, pelas suas considerações. Vamos seguir uma ordem, então. O grupo do Danilo pode responder a primeira pergunta, né? Em seguida o Thiago e após o Roberto. Tudo bem? Bem, então, sobre a questão de o que queremos defender, é essa leitura leitura estilística da igreja, propriamente dita. Né? O surgimento dessa pesquisa se dá num contexto em que nós fazíamos a disciplina da graduação de técnicas retrospectivas. Nós 3 somos de graduação, e os outros 2 componentes são doutorandos. E a gente fez esses levantamentos e, a princípio, se achava que a igreja era neoclássica. Né? Mas, à medida que nós fomos aprofundando os estudos, fomos olhando com mais calma, nós pudemos perceber que ela não era neoclássica, ela tinha elementos neoclássicos, mas não era estritamente neoclássica. Então, o trabalho foi se desenvolvendo por aí, e, no fim, nas considerações finais, a gente chega a essa leitura de que a igreja é eclética, né? Que ela apresenta elementos do neoclássico, apresenta elementos do neogótico, apresenta elementos do eclético e do moderno. Né? Ela é uma igreja que, como ela foi construída ali em 1955, meio que ela estava atravessada em vários movimentos que estavam se desenvolvendo. E também, como é uma região mais periférica do país, é uma região mais afastada dos grandes centros, há uma demora maior para a chegada dos estilos, né? Tanto que, nesse contexto em que Janari conduz essa bateria de construções, de alterações na própria cidade, de infraestrutura, ordenamento urbanístico, nós temos a PIB com essa linguagem mais eclética, mas em outros pontos nós observamos também o neoclássico, observamos também algo como a Casa do Governador, que foi construída em 1943, salvo engano, é o neocolonial, né? Enquanto que outras edificações ali próximo traziam algumas linguagens diferentes. Resumindo a história, o que queremos defender é essa leitura estilística da igreja, né? Porque, a princípio, pode parecer que seja um estilo, mas quando se olha mais aprofundado é a questão do eclético. E quanto à afirmação sobre o Cian, é mais uma forma de como o modernismo ecoou nas variadas esferas. Não necessariamente, até o projetista pode ter escolhido por seguir essa lógica do modernismo, mas
por isso estar sendo acontecendo ali naquele meio, naquele tempo, e o projetista acabar por acatar o que, não sei se também ficou claro, mas o templo, o prédio anexo e o ginásio foram construídos em tempos distintos, né? O templo, a gente tem certeza que foi em 1955 e está registrado até no livro da própria igreja, que foi uma fonte muito bem-vinda de informações. Danilo, já está explicado, eu já estou satisfeito. Esse trabalho foi feito por uma disciplina de técnicas retrospectivas, já está bem, já entendi, está ótimo. Só agregar o seguinte, esse tema da insolação já estava presente no Código de Obras de São Paulo e do Rio de Janeiro no início do século XX. Então, se o engenheiro, que é da ICOME, né, esteve aí, isso já era um conhecimento acertado nos códigos de construção já do final do século XIX. Não tem nada de ciência. Então, um pouco para não confundir as coisas, confundir no sentido de que não é porque tem a chancela do cian, né, que isso é moderno. A questão da insolação, o Código de Obras do Rio de Janeiro já obrigava a ter essas coisas de insolação. Então, assim, para não misturar as coisas, é só isso. Mas, sim, obrigado, eu entendi, é um trabalho de técnicas retrospectivas, e dentro dessa perspectiva está ótimo, parabéns. Ok. Obrigado. Muito obrigada, Danilo. Alguém mais do grupo do Danilo quer falar também? Quer se pronunciar? Bom, eu acho que vale comentar também que a pesquisa ela aconteceu num escopo em que a cidade começou a se verticalizar, né, uma verticalização tardia, e aí a gente acaba visualizando que muitos dos nossos patrimônios eles estão sendo acabam que são destruídos, né, para darem espaços aí a alguns prédios. Então essa inventariação, né, do patrimônio ela foi interessante também nesse sentido. Somente isso para complementar. Sim, ótimo. Isso é muito importante. Ideia final, a gente tem em Macapá também uma série de construções históricas, né, que estão sendo demolidas. Por exemplo, a gente fez um trabalho recente sobre uma residência de alguns funcionários da Companhia de Energia Elétrica do Estado. Então, essas residências elas foram criadas no período um pouco após o Janari também, e acabaram que uma delas foi demolida, era uma parte assim da história do Estado muito importante, né? Foi gastado um absurdo na obra de demolição, mais de R$ 28 mil, assim, só para demolir parte da história da cidade e do Estado. Então, essa pesquisa foi uma forma que a gente encontrou da gente manter, né, um pouco da história dessa igreja. Certo, muito obrigada, então, grupo do Danilo, Flávio, Lohan. A próxima pergunta, então, é para o Tiago. Tiago, pode falar. Respondendo à pergunta do professor Hugo, é uma inquietação que eu também tinha, né, e eu concordo muito com tudo que ele falou. Esse artigo foi feito em 2019, ainda no começo da minha pesquisa para a dissertação, quando essa terminologia do proto-moderno ainda não estava muito bem, esses questionamentos não tinham surgido ainda, né? Só que por conta da pandemia, até o evento foi sendo adiado, né? E agora está sendo apresentado. Então é um artigo que já tem aí quase 2 anos. E realmente, assim, essas questões, né, do que é proto-moderno, se é o termo mais adequado ou não, né? Também até a palestra ontem do professor Hugo veio junto com esses questionamentos que eu já vinha tendo, né? Acabou confirmando muitos deles. Então, hoje eu já acho que talvez usar outro termo, talvez como uma modernidade pragmática, talvez fosse mais adequado, até por abranger bem mais, né? Não só o proto-moderno, mas aí vai junto também o Art Deco e todas essas manifestações que têm alguma relação ali modernizante naquele período, né? Então, acho que é por aí, assim, mas no começo eu estava muito ainda fundamentado tanto na definição de proto-moderno do Luiz Conde, né, mas também do Renato De Fusco, né, quando ele fala do proto-racionalismo, era um pouco dessas duas definições que eu estava me baseando no começo desse processo da dissertação e que derivou desse artigo, né. Hoje eu já acho que
realmente não cobre todas aquelas manifestações, né? É mais limitado, talvez a gente precise rever realmente, como o professor fala. Mas, não sei se respondi. Não, sem nenhuma dúvida. O Hotel Excelsior também é uma preciosidade. Tem uma transição curiosa, aí, que eu acho que vocês que são aí de Fortaleza podem conhecer melhor. Tem a Associação Brasileira de... Como é que é? Associação Cearense de Imprensa, tem umas coisas, tem uns prédios muito curiosos. Mas como, claro, você não mostrou tudo, então também eu estou chutando coisas. Eu vou ler, assim que tiver, gostaria de conhecer a sua dissertação com muito prazer. Obrigado. Sim, obrigado, professor. Obrigada, Tiago. Agora a pergunta para o Roberto, né? Pode falar. Sim. Grato, Hugo, pelas considerações, porque realmente eu e a professora Eliana, né, que ela é minha orientadora de doutorado e também minha coautora com o artigo, né, a gente também tem debatido alguns aspectos desse, né, como essas teorias urbanas, né, do segundo pós-guerra, elas reverberam, né, em Palmas. A gente até estava lembrando, né, a respeito de uma discussão que teve entre a Jane Jacobs e o Mumford, né, tem até no livro do Sennett, esse Construir e Habitar, ele cita muito brevemente, e chega a perguntar, né, então, assim, será que tem como recriar, né, toda essa ideia de idílica, né, da cidade da Jane Jacobs, né, essa densidade Jacobs, né, como o Vinícius Neto fala. Mas, assim, é interessante inserir este trabalho que eu apresentei hoje dentro de um recorte temático do doutorado, que são as relações de comércio, serviços, essas atividades terciárias dentro dessa cidade planejada, né, em sua relação com a urbanidade e com a sociabilidade, né. Então, a chave é o paradoxo, né. Qual que é o paradoxo? Os autores do projeto, eles, no seu memorial, eles vão contra aquelas ideias de cidade funcional, de separação de funções, da Carta de Atenas, da segregação de usos, mas quando o projeto é em si desenhado e quando esse projeto ele espelha uma legislação, porque as primeiras legislações elas são totalmente baseadas no projeto do Valfredo, do Chibil e, enfim, dos outros dois participantes, né, do grupo 4, o que a gente vê é exatamente o contrário, né? Então a cidade ela tem usos restritos, ela tem quadras estritamente residenciais, né? Tem uma série de proibições às atividades terciárias para elas acontecerem, e isso tem um impacto na vida urbana da cidade, que quem vive aqui, principalmente os que vivem até antes de mim, porque eu moro aqui faz 6 anos apenas, né? Então isso tem um impacto na vida urbana da cidade, né? Aí, por onde que a gente analisa, né? As teorias pós-Segunda Guerra, né? Por exemplo, da Jane Jacobs, né? É porque, justamente, de acordo com uma lógica de realização das atividades hoje, com algumas transgressões que estão acontecendo na vida cotidiana, o que a gente percebe que são justamente os lugares de mais urbanidade da cidade, são esses que se assemelham com aquelas ideias que a Jane Jacobs preconizou naquele livro, né? Claro, Palmas não é Boston, Palmas não é o Village, né? Mas a gente percebe isso, né, enquanto habitante e que faz parte da pesquisa, né? Então, aquelas quadras que eram estritamente residenciais, que eram proibidas de ter mais de 3% da densidade total da quadra de comércio, hoje as quadras que têm mais comércio, mais serviço, mais restaurantes, mais atividades, são as quadras mais interessantes da cidade, que transbordam uma urbanidade muito mais interessante para a vida urbana, né? Então, há essa problemática, né, do processo de ocupação da cidade, como você citou, né, do Siqueira, né, que a diferença do JK rasgou o projeto, né, na frente, mas a gente tenta analisar dentro das ideias do memorial e das ideias do projeto, né? Grato aí pelas considerações. Roberto, eu acho que mais do que Fumiko Maki ou James Jacobs, a ideia da pedestrianização dessas quadras, e até aquelas simulações, né, com os desenhos do Orlando Keating, enfim, me parece muito mais relacionados às formas do Van den Broek e Bachmann, de Rotterdam, quando eles criam, na reconstrução de Rotterdam após a destruição dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial, aquelas primeiras vias pedestrianizadas, que hoje estão detonadas também, né? Mas, claro, isso é um longo processo, e eu acho que aí é uma questão de verificar até certas ideias que inspiraram o dimensionamento das quadras de Palmas com o Juan Luiz Mascaró. Acho que você conhece, você sabe que o dimensionamento das quadras foram pensados a partir daquela
daquele livro, né, sobre o custo da urbanização, né, que é um fator, insistindo, me parece fundamental, como é que a cidade se paga para se construir. Então, não se cria uma cidade ideal, né, como você tinha comentado, assim, orgânico, espontâneo, né? Essa espontaneidade só existe quando existe cidadão, ou cidadãs. Palmas nasceu do zero. Então, é uma invenção cheia de riscos, e que eu acho que, em muitos pontos, não deu certo. Você tem toda a razão nas suas críticas, né? Você tem toda a razão, toda a razão. Mas eu acho que, friamente analisando, eu acho que é preciso verificar, e é o que eu recomendo, a Rutiver Design é muito precisa nisso. Existe uma teoria, mas como é que ela acontece? Se não existe essa percepção de como é que aconteceu, é muito fácil criticar. E ela é minha colega, eu sei, porque trabalhamos juntos na revista Projeto, então todo mundo criticava os projetos de arquitetura, dizia, olha, que projeto ruim, etc. Bom, então, não é que se imponha-se no lugar do arquiteto para ver o que é fazer uma coisa difícil, né? Mas, enfim, é parte desse processo, como é que o Siqueira Campos detonou o projeto. Detonou. Então, um pouco nesse sentido de que a crítica, muitas vezes, carece da compreensão do processo. Porque entre o papel e a cidade executada, existe esse longo percurso que a Rutiver Design chama a atenção. Ok? Obrigado. E eu acho que o Roberto congelou. Acho que caiu a conexão dele. Certo, então vamos para a próxima. Se o Roberto voltar e quiser, né, fazer alguma consideração, a gente volta. Mas vamos para a próxima palestra, apresentação, que é o Parque da Criança de Goiânia, Desafios do Espaço Público Voltado ao Público Infanto-Juvenil, da Marlene, do Pedro Henrique e da Cristine. Olá, boa tarde. Vou compartilhar aqui minha tela. Só um momento. Vocês conseguem ver minha tela cheia? Assim. Sim. Ótimo. Então, boa tarde a todos. O nosso artigo é sobre o Parque da Criança de Goiânia, os desafios do espaço público voltado ao público infanto-juvenil. Eu sou o Pedro Henrique Gomes Cardoso Dávila e aqui presente também está a mestre Marlene Ferreira Batista, e esse trabalho foi redigido em conjunto com a professora doutora Cristine Ramos Mader. Bom, pode continuar, Marlene. Nós utilizamos como metodologia pesquisa bibliográfica de fontes primárias, acervos jornalísticos e acervo dos próprios autores do projeto. Pesquisa de campo, visita em loco de usos para verificação de propostas projetuais e ressignificação do parque. Uma breve introdução à centralidade estudada. O Parque da Criança está localizado na cidade de Goiânia, que foi fundada em 1933, em meio contexto moderno, e essa área próxima aonde até então era a capital de Goiânia, que hoje é o setor central, havia um grande latifúndio que ele era de propriedade de uma única pessoa. E esse latifúndio ele passou por um rápido crescimento e uma especulação imobiliária, devido à sua localização, que é próxima à BR-153, que liga norte a sul do Brasil, a infraestrutura que fora sendo agregada e principalmente o interesse do Estado. O atual bairro goianiense do Jardim Goiás, ele é o mais interligado com a malha urbana dentre dos que surgiram do desmembramento do latifúndio. Em 1975, dentro desse latifúndio, foi inserido num terreno doado, né, ao Estado, o Estádio Serra Dourada, que é um projeto do arquiteto modernista Paulo Mendes da Rocha, e com isso houve uma injeção de infraestrutura e especulação imobiliária. O dono do latifúndio, ele seguiu com essa ideia e ele foi cedendo outros terrenos ao Estado, como foi o caso do Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, em 1974, o terreno do Paço Municipal, que foi inaugurado em 2000, o terreno do Ginásio Goiânia Arena, em 2002, e o terreno do Centro Cultural Oscar Niemeyer.
mas o que de fato alavancou a especulação imobiliária e o interesse de grandes empresas na região foi a construção do Shopping Center Flamboyant, no qual o proprietário é o dono do latifúndio, o Lorival Souza, e ele foi inaugurado em 1981, e isso houve grande interesse de empresas, né, se instalarem nessa região, como tem hoje o Carrefour, o Big, o Sam's Club, o Pão de Açúcar, muitas concessionárias. E o Shopping Flamboyant, ele se tornou, pode passar, um grande polo, tanto gastronômico, de comércios, lojas de alto nível financeiro, né? E ele é um complexo que ele cresce cada vez mais também pelo fato dos terrenos do entorno serem do proprietário do shopping, né? Como o terreno do Carrefour e do que até então existia, hoje não existe mais, a loja de construção tem de tudo. Então ele tem um grande controle ali. Hoje as vias que circundam o shopping, que antes eram públicas, né, teoricamente, hoje são vias que fazem parte de dentro do shopping, devido a esse controle que ele tem sobre essas terras do entorno do shopping. Então, no início da década de 80, houve a proposta de implantação do Parque da Criança, e no fim da década de 80, houve a contratação dos arquitetos Tadeu Batista e Hugo Hamilton para a proposta projetual. E durante o decorrer do tempo, houve diversos usos, principalmente porque foi uma área subutilizada desde o início, que o governador que ele começou a implantar o projeto, ele saiu do mandato sem finalizar, e o governador que chegou em seguida, ele não deu continuidade, como teve a Delegacia do Menor, Fundação Pro Cerrado, Associação Atletas de Jesus, que é uma escolinha de futebol, Comando de Operações de Defesa Civil do Corpo de Bombeiros, Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, Escola de Circo Larreto, Goiânia Arena, Fórum Criminal Fenelon Teodoro Reis. Alguns desses estavam incluídos no projeto, como a Delegacia do Menor da Fundação Pro Cerrado, e outros não, como é o caso do Goiânia Arena, que é um projeto bastante criticado, principalmente por não respeitar o seu entorno e tampar a visibilidade do estado de Serra Dourada. Desses usos, tem a Feira do Cerrado, que foi inaugurada em 2004 dentro do Parque da Criança, e ela é um importante uso que ocorre no parque. Ela ocorre todos os domingos pela manhã, é uma feira de artesanato, tem um espaço voltado a apresentações, e ela recebe, em média, 4 mil visitantes. Então, apesar dessa quantidade de visitantes semanal, o Parque da Criança está muito relegado. Então, ele está numa região central, né, do Jardim Goiás, onde tem a implantação aqui nesse mapa aqui do estádio Serra Dourada, e aí foi encomendado o projeto, primeiro, ao arquiteto Anselmo Teixeira Silva, que era um arquiteto funcionário público do estado de Goiás, para que ele desenvolvesse o projeto do Parque da Criança. Ele desenvolveu esse projeto aqui, no qual ele acrescenta ao estádio Serra Dourada mais uma área de estacionamento, destacada aqui em vermelho, e na área restante, entre a centralidade do Serra Dourada com a BR-153, ele instala o Parque da Criança nessa área residual. E aí, esse projeto ele não vai ser implantado no início da década de 80 e vai haver a contratação do Hugo Hamilton e o Domingos Tadeu Batista, que vão desenvolver um novo projeto para o Parque da Criança em 1988. Em 1988, o Hugo Hamilton e o Tadeu Batista, então, vão retirar aquele estacionamento extra, que o Anselmo tinha projetado, e vão trazer aqui mais uma área verde para o entorno do parque, para o entorno do Serra Dourada, e vai desenvolver outros elementos do Parque da Criança, que já estavam previstos pela equipe de Anselmo, e trazer novos elementos baseados no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, que já estava sendo discutido em 88 na Câmara e vai ser aprovado em 1990. Então, aqui temos o projeto do Parque da Criança, e vou apresentar ele aqui dividido em 3 partes, para a gente entender esse complexo que está ali situado em volta do Serra Dourada. Então, aqui, ó, em amarelo, onde eu estou com o mouse, é o Serra Dourada, e aí estou trabalhando nessa área, então aqui tem essa área de observação, aqui tem o Serra Dourada, nessa centralidade aqui, e nesse ponto existia a entrada do parque, a entrada principal do parque, onde tinha um pórtico de entrada com características pós-modernas, um restaurante,
entre outros equipamentos voltados ao público infanto-juvenil, que eles não foram executados, e posteriormente houve a execução do Goiânia Arena, já no século XXI, que obstruiu essa passagem aqui entre a entrada do Parque da Criança com o restante do parque. Então, aqui, já entrando mais dentro dos acervos que a gente pesquisou dos autores, do Tadeu Batista e do Hugo Hamilton, aqui eu dou uma ampliação no esporte de entrada nessa área à direita, e aqui a gente vê como ele havia pensado esse pórtico de entrada, aqui, com essas características pós-modernas, um restaurante e outros equipamentos aqui, como pista de caminhada, pista de bicicross, um pequeno zoológico, entre outros equipamentos voltados para a criança, e nessa região aqui, à esquerda, foi onde implantou-se o Goiânia Arena, quebrando essa relação do pórtico de entrada com o restante do parque. Então, aqui uma outra imagem. Parte desse projeto ele foi executado, então, um pórtico de estrutura metálica com essas características do pós-modernismo, da década de 80, né? Lembrando algumas características aldo-rossianas, e o restaurante também, com esses telhados articulados de diferentes maneiras, de diferentes alturas, também mostrando essas características pós-modernas do final da década de 80, né, a partir de 85, onde essa arquitetura se consagra. Uma outra parte do parque, mais próximo ao Serra Dourada, que, respeitando essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, houve novos equipamentos que não estavam previstos no projeto da equipe de Anselmo, e que Tadeu Batista e o Hamilton trouxeram. Eram equipamentos voltados para as crianças, então, escolas, oficinas, centro médico, pediátrico, e também um equipamento até com uma certa polêmica, que era um centro de triagem para o menor apreendido. Parte desses equipamentos foram executados, como as oficinas, atualmente é a Fundação Pro Cerrado, e o centro de triagem, hoje é a Delegacia de Triagem do Menor. Então, aqui há um detalhe, né, uma fachada frontal do projeto do centro de triagem do menor infrator, onde Tadeu Batista e o Hamilton usa também características da pós-modernidade, típica desses arquitetos nesse período, no final da década de 80, e aqui é uma foto de como foi executado. Houve algumas alterações na execução, mas mantém-se, verificou-se, manteve as plantas, entre alguns outros detalhes projetuais, e houve a modificação da fachada por questões de custo. Uma região mais ao sul do Parque da Criança, existiam as quadras poliesportivas, que já estavam previstas desde o primeiro projeto, no início da década de 80, com aquela outra equipe, e pistas de caminhadas do parque propriamente dito. Hoje em dia, essa parte foi implantada, mas hoje em dia ela se encontra degradada, pois ela está escondida devido ao Goiânia Arena, que ele é um obstáculo entre o pórtico de entrada e essa região aqui, e depois parte dos campos de futebol foram desapropriados, desafetados dessa área, e foram construídas outras associações, como a Marlene citou, como a Associação dos Magistrados e o Fórum, o atual Fórum Fenelon. Isso dificulta o acesso a essa região, que se encontra bastante degradada, mesmo estando muito próximo ao estádio Serra Dourada. Outros elementos que estavam previstos no projeto original e que foram executados foram esses edifícios piramidais. Eles tinham função de administrativo e apoio para o Parque da Criança, e foram executados 2 edifícios desses, no qual estavam previstos 3, foram executados 2, e atualmente um é parte da Polícia Militar, voltada para a defesa das partidas de futebol, quando elas ocorrem no Serra Dourada, e um outro foi apropriado pelo Corpo de Bombeiros, não servindo como esse apoio administrativo e sanitários, que seria voltado para o Parque da Criança. Aqui no fundo a gente consegue observar também o fórum, que não foi previsto, ele ocupou a região onde estariam os campos de futebol, e que desarticulou essa outra parte do parque.
Então, aqui, nessa área do parque, a gente consegue ver, tem uma visada bem interessante do estádio Serra Dourada ao fundo, né, muito próximo a essa região, porque você está circundando o estádio Serra Dourada, mas há um estado de abandono, né, da região. Então, como considerações finais, essa área do Parque da Criança, ela poderia ser de uso para a população, principalmente por ali no entorno, encontrar muitos condomínios verticais, residenciais, todavia encontra-se subutilizada, a manutenção apenas na parte que ocorre a feira e que é feita pelos próprios feirantes. O espaço ele não é convidativo, o que faz não criar elos com a população, elas não se sentem pertencentes e nem convidadas a permanecer naquele espaço, né, porque tem um movimento ali aos domingos apenas, mas durante os outros dias é um espaço, de certa forma, visto como perigoso, né, devido às áreas degradadas e à falta de movimentação. O estabelecimento da ocupação de maneira desorganizada e a não concretização do projeto também são causas dessa subutilização do espaço, a ausência da manutenção e concretização de equipamentos e espaços voltados ao público infanto-juvenil, e ressalta-se a importância que teria na inserção de iluminação, manutenção do parque, inserção de paisagismo, em sombras existentes para a realização de atividades, equipamentos espalhados pelos caminhos do parque, de forma a ter a sensação de insegurança diminuída nos espaços que seriam apenas de passagem. E aqui, para encerrar, a gente traz uma foto desse pórtico de entrada do parque, que ele foi executado, está lá, mas em sério estado de abandono e degradação, mostrando um marco, né, dessa arquitetura do final da década de 80, essa arquitetura da pós-modernidade em Goiânia, mas muito pouco reconhecido e apropriado por sua população. As nossas referências, muito obrigado. Parabéns pela apresentação do trabalho. Vamos seguir agora para a última apresentação, né? E depois a gente abre para as perguntas. O último trabalho é Trajetória Arquitetônica de Hélio Duarte, em Salvador, Escola de Puericultura, Edifício Chandler, IBIT e AB, da Ana Carolina, da Kalena e da Roberta. Boa tarde. Boa tarde. O título do nosso artigo é A Trajetória Arquitetônica de Hélio Duarte de Salvador, Escola de Puericultura, Edifício Chandler, IBIT e ABI, coescrito por Ana Carolina Souza Berrenbach, nossa orientadora, por mim, Kalena Santana Trindade e minha colega Roberta César de Almeida Santos. Esse artigo surgiu a partir de uma falta que nós sentimos em relação à difusão das obras de Hélio Duarte, um arquiteto carioca, formado em 1930 pela Escola Nacional de Belas Artes, que atua em grande parte do território nacional, sendo que o nosso foco está nas obras realizadas na cidade de Salvador, entre os anos de 1938 e 45. Apesar de ter contribuído de uma maneira bastante significativa para a produção da arquitetura moderna no Brasil, o Hélio Duarte é um arquiteto pouco conhecido e a intenção desse artigo é apresentar algumas de suas obras e que com maior reconhecimento elas possam ser melhor preservadas. A maior parte das informações sobre a trajetória geral do Hélio Duarte foram tomadas principalmente do professor Hugo Segal em seus textos Hélio Duarte, 1916 a 1989, Moderno e Peregrino, de 1989, e Duarte Hélio, de 2010, duas das poucas referências bibliográficas que nós encontramos sobre o arquiteto. Em um primeiro momento, no artigo, nós fizemos uma breve apresentação sobre o arquiteto, falando da formação e da atuação geral, mas dando um enfoque maior na atuação dentro do estado da Bahia. E depois nós apresentamos uma análise individual sobre 4 de suas principais obras em Salvador. As obras selecionadas foram a Escola de Puericultura, construída em 1937, na Praça 2 de Julho, o Edifício Chandler, de 1940, localizado na Avenida 7 de Setembro, o IBIT, construído entre 1942 e 44, na ladeira do Campo Santo, e a sede da ABI, finalizada, a construção se iniciou em 45, mas foi finalizada em 1960, situada na Praça da Sé.
A escolha dos edifícios foi pautada na relevância social e arquitetônica das obras na cidade e na existência de referências bibliográficas que fossem suficientes para a realização dessas análises. O microfone, Roberto. Bem, a metodologia que nós utilizamos para realizar as análises segue a metodologia difundida pelo Docomum Internacional, que consiste no uso de fichas mínimas para analisar essas edificações, trazendo também um aporte teórico. Essa metodologia é bastante utilizada no nosso projeto de pesquisa, Inventário do Patrimônio Arquitetônico da Modernização Soteropolitana, da qual nós fizemos parte entre os anos de 2018 e 2020, com apoio da Universidade Federal da Bahia, o CNPq, e a FAPESB, em que realizamos diversas fichas mínimas acerca das edificações do patrimônio moderno aqui de Salvador, e que temos como principal fonte o acervo do Lab 20, que é o Laboratório da Arquitetura e do Urbanismo do século XX, né? Essas fichas e, consequentemente, o nosso artigo, que foi estruturado a partir dessa lógica, seguem, primeiro, uma descrição geral da edificação, abordando aspectos como a implantação, a volumetria, uso dos pavimentos, acessos e circulação, a espacialidade, fachadas e materiais empregados. A posteriori, nós também trazemos a valoração, né, trazendo aspectos como valores histórico, social, técnico e estético, e apesar dessa descrição ser uma descrição da edificação quando da sua inauguração, nós também trazemos as alterações que ocorreram ao longo do tempo, e ao fim de cada análise, a gente faz uma avaliação crítica sobre a preservação do caráter arquitetônico das obras frente a essas alterações. Trazendo um pouco dos edifícios que nós apresentamos no artigo, o primeiro deles é a Escola de Puericultura. É um edifício singelo, o maior valor estético era percebido a partir da composição, que era bem clara e simétrica. A demarcação da esquina, com o uso de seteiras e frisos, era o que mais chamava a atenção, além do uso das pilastras na entrada principal, elementos que acentuavam um certo caráter vertical no edifício. Eventualmente, esses elementos todos foram retirados e a fachada foi modernizada. E essas transformações posteriores nos materiais da fachada foram muito prejudiciais para o edifício. E dos 4 mencionados aqui, esse foi o que mais sofreu com as descaracterizações e a falta de preservação. O edifício Shadwell, ele possui um valor histórico enorme relacionado ao fato de ter sido um dos primeiros de uso misto na Avenida 7, é uma avenida que começou sendo majoritariamente com foco comercial em Salvador. Esse edifício também pontuou o início de uma modernização das edificações naquela região da avenida, contrastando bastante com as construções vizinhas, que até então eram predominantemente ecléticas, e chamava bastante atenção o tratamento mais rebuscado da fachada do térreo, onde foram utilizadas um revestimento mais escuro e materiais mais repintados, e a estética mais simples dos demais pavimentos, onde a maior preocupação era a funcionalidade. Em relação à conservação do caráter, as alterações ocorridas no pavimento térreo, tanto interna como externamente, foram responsáveis pela descaracterização parcial da edificação, e além disso, a transformação do último pavimento, que era residencial, em um pavimento comercial, resultou também em algumas alterações na espacialidade. No demais, apesar de algumas transformações nos revestimentos, principalmente, o edifício mantém suas características. O IBIT, que é o Instituto Brasileiro para a Investigação da Tuberculose, assim como os outros edifícios apresentados, também possui uma estética mais simples, e que isso é reverberado na sua fachada, que é como uma resposta para a necessidade dos usos internos, né, da planta, do programa, sem uma preocupação exacerbada com a questão de ornamentação ou simetria. O que chama atenção esteticamente no edifício é o jogo volumétrico,
entre volumes retos e curvos. A materialidade também é uma materialidade mais simplória. O edifício, apesar de ser um edifício voltado para a área da saúde e, por consequência, ter que passar por algumas alterações ao longo do tempo para se atualizar de acordo com as normas exigidas para essa área, ainda assim não teve grandes alterações de caráter arquitetônico que interferissem na percepção do projeto original. Já o edifício sede da ABI, que é a Associação Baiana de Imprensa, é um edifício em que o arquiteto utilizou com bastante criatividade os preceitos, né, da Escola Carioca e do próprio Le Corbusier, como terraço-jardim, a planta livre, modulação da estrutura, associação entre arte e arquitetura, né? E também chama atenção, mas aqui mais voltado para a disposição dos espaços internos, né? A divisão da planta, a questão também de volumes e de planos retos e curvos que fazem a quebra da monotonia no edifício, chamando atenção principalmente para esse painel, um painel que se situa na fachada principal, na fachada lateral, que foi assinado por Mário Cravo, né? É um painel curvo que ganha bastante destaque na fachada, né? Apesar de atualmente o edifício não possuir tanta alteração nos seus pavimentos tipo, os pavimentos superiores, que eram mais destinados a um uso social, sofreram bastante descaracterização, tendo tido alguns espaços suprimidos e materialidade também. E é isso. Nós também produzimos, como uma forma de compreender melhor as edificações analisadas, plantas digitais, partindo das próprias plantas originais presentes no acervo do Lab 20, ou por vezes de plantas retiradas de revistas técnicas. Aqui a gente pode encontrar a planta da Escola de Puericultura, tanto a planta baixa quanto a planta superior. Aqui as plantas do edifício Schadler, do IBIT, né? Aqui a gente percebe também como a planta do IBIT não segue muito uma simetria, né? Ela se conforma de acordo com a necessidade do programa, realmente, da área da saúde. E aqui a planta do ABI, a gente percebe, né, essas paredes curvas, também a modulação da estrutura, e como eu falei, no pavimento superior, que era mais destinado ao uso social, a gente tinha um auditório, também com presença aqui dessa parede curva, que é justamente onde se encontra o painel do artista plástico Mário Cravo. E é isso, nossas referências bibliográficas. Obrigada. Eu queria fazer algumas complementações, pouquinha coisa. Primeiro que o projeto da BI também é de autoria do Abelardo Souza e do Zenon Lotufo, né? Ele é coautor, né? E outra coisa é que o artigo também, na conclusão, a Roberta e a Kalena fazem, elas observam esse conjunto de edifícios e elas procuram entender um pouco, tanto aquelas coisas que se transformam na obra do Hélio Duarte, quanto as coisas que perduram, né? Então, é um artigo que ele tem um caráter descritivo, como elas falaram, mas ele também tem um caráter avaliativo, né? E também, como elas comentaram, né, nesse sentido de difusão da obra, da necessidade de seu reconhecimento, para que as intervenções não destruam, como aconteceu, de fato, com a Escola de Puericultura. É isso, obrigada. Muito obrigada pela apresentação de vocês. A gente vai abrir agora para as perguntas. Então, quem tiver alguma pergunta pode sinalizar no chat ou levantar a mão também aí. Eu vou começar, então, para fomentar a discussão, porque eu tenho algumas perguntas. Para o primeiro, para o trabalho do Pedro e da Marlene, sobre o Parque da Criança, eu queria saber
se existe algum projeto atual para esse parque, para essa área, se vocês chegaram a pesquisar se existe, né, alguma proposta atual para esse parque. E eu não entendi direito, não sei se vocês chegaram a mencionar, mas se ele foi desenvolvido para se integrar e para se comunicar com o Serra Dourada, ou se foi para se contradizer e se fechar ali para o Serra Dourada, porque o Serra Dourada é de 10 anos antes, né? Uma diferença de 10 anos entre os dois projetos. Aí eu queria entender isso. Você fala? Eu respondo. Bom, tá. Carolina, um projeto para revitalização a gente não encontrou para revitalização do parque, mas no estatutário da Feira do Cerrado existe uma premissa de a Feira do Cerrado promover constantes reformas e revitalizações do espaço onde a feira ocupa, que é uma parcela do Parque da Criança. A gente percebe que isso não está acontecendo no atual momento, mas existe uma preocupação da organização da feira com a qualidade do espaço, mas ainda não se refletiu num projeto arquitetônico, urbanístico, de readequação do espaço onde a feira ocupa. Sobre comunicar, né, o projeto Serra Dourada é de 75, o primeiro projeto do Parque da Criança é de 81, né, com Anselmo, ele não foi executado. O do Tadeu de Batista é de 88, o projeto deles é de... Né, as pranchas que a gente conseguiu encontrar na nossa prospecção são de julho e agosto de 88, e há uma tentativa de manter uma relação com o Serra, mas ele está num espaço residual entre o Serra, né, e a BR, que tem uma diferença de altura. Então ele tenta preencher esse espaço desocupado, né, que ficou em volta do Serra Dourada. Então ele traz uma tentativa de comunicação, de integrar essa região em volta do Serra Dourada, mas ele não é um diálogo arquitetônico, formal, com o Serra. Ainda tem outra questão, né, aí como tem vários estudos em relação a essa região ali do Jardim Goiás, e seu entorno, que é tudo em torno da especulação imobiliária por ser terrenos privados, né? E acabou criando vazios. Quando teve que criar um parque, eles poderiam ter feito esse projeto ali, onde já existia, né, um começo de projeto, já existia investimento em equipamentos que encontram-se lá degradados, mas optou pela criação do Parque Flamboyant, porque ali no entorno já estava construído, então valia muito mais a pena criar um parque em outro lugar, né, para poder fomentar a especulação imobiliária e criar aquela ilha de prédios que todos os parques em Goiânia têm. Certo, muito obrigada. O professor Hugo levantou a mão, pode falar. Oi. Uma pergunta para... Pergunta não, uma sugestão. Professor, acho que caiu. A gente não está ouvindo o Hugo, né? Não está ouvindo. Oi? Voltou. Voltou? É que tá tendo alguma interferência. Desculpe, não é interferência, mas... deixa eu só conferir se está... Bom, para a Kalena, e para a Roberta, e para a Ana Carolina, naturalmente, né? Eu não sei se vocês... a biografia passou muito rápido, né? Não sei se vocês conhecem uma biografia que eu escrevi sobre Hélio Duarte, que não é da revista Projeto. É esse daqui. Aqui tem uma referência, enfim, é uma trajetória que surgiu porque, circunstancialmente, eu tive o acesso, mediante um colega, ao arquivo do Hélio Duarte, através da filha do Hélio Duarte. Então, esta biografia que eu escrevi, tive que escrever correndo, né? Enfim, trata dessa documentação, de alguns originais, inclusive de obras na Bahia, cujos desenhos estão na biblioteca da FAUSP.
Bom, foi uma molecagem para conseguir esses desenhos. Bom, não vou contar isso porque está sendo gravado. Mas há também uma outra indicação, que quando o Hélio Duarte morreu, nós fizemos na revista Projeto uma homenagem ao Hélio Duarte e localizamos o Dr. José Silveira, que era o diretor, vocês sabem, né, do IBIT. E o Dr. José Silveira enviou um texto, depoimento, sobre o Hélio Duarte e um cartão postal do prédio, que não é esse que vocês mostraram. Dá para perceber que há não só uma diferença, né, mas que há uma evolução. Evolução não é a palavra certa, mas houve uma modificação. E o depoimento do Dr. José Silveira, que ele nos escreveu especialmente, eu acho que eu recomendaria vocês darem uma olhada se vocês estão tratando do IBIT. Da mesma forma que nesse artigo que você, se a Ana Carolina tem esse meu livro, né, tem uma foto, que infelizmente saiu um pouco cortado, né, do Hélio Duarte mostrando a maquete da ABI. Então, eu recomendo que vocês dêem uma olhada nessa biografia, né, que aparentemente, não sei, passou em branco. Aí, atualmente, eu sei que esse meu colega, que abriu o arquivo para mim, o arquivo do Hélio Duarte, através da filha, escreveu um livro, uma nova biografia sobre o Hélio Duarte. Mas isso está inédito. Mas nessa biografia que está neste livro sobre a Escola Parque, né, tem vários elementos que vocês deveriam, pelo menos, prestar atenção, porque a partir disso há outras pistas que eu não. Eu parei de mexer em Hélio Duarte no momento que eu fechei esse artigo. Mas se vocês estão continuando, peguem pistas do que já foi feito. E não inventem a roda de novo. Desculpe. Tá bem? Nós consultamos, Hugo, e está citado lá, eu imagino, não está, meninas, esse livro aí? Mas a informação que está lá, vocês não usaram. Tem, inclusive, uma foto do IBIT na versão... Não, mas a gente não usou muitas fotos, a gente pegou algumas para ilustrar o artigo. Né? Mas, enfim. A noção, a ideia é essa dica. Né? A ideia é essa dica. Ok? É isso. Obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta para os dois trabalhos? Eu queria saber, então, desse último trabalho, né, da Kalena, Roberta e da Ana Carolina, se vocês pretendem continuar a pesquisa e de fazer alguma análise do que está hoje, por exemplo, fazer algum redesenho ou mapear como esses edifícios estão hoje. E eu queria muito ter visto como uma comparação dos edifícios hoje, para a gente ter uma ideia, né, que eu não conheço Salvador, por exemplo, então gostaria de ter essa ideia. Queria saber se vocês pretendem continuar essa pesquisa, assim, uma análise das transformações, ou se a pesquisa mesmo é para analisar o que tem hoje, para valorizar o patrimônio, uma coisa assim. Por enquanto, a gente não tem plano de continuar, mas como a pesquisa parte principalmente de analisar as obras no estado em que elas estavam no momento que forem inauguradas, é por isso que a gente não traz muitas fotos de como elas estão hoje, entendeu? A gente teve um foco de analisar exatamente o que foi erguido a partir do projeto, e não focar nas alterações. As alterações são mencionadas em uma maneira de pensar em como esses edifícios, na verdade, não estão sendo preservados, né? Como o caráter arquitetônico não está sendo preservado. Como eu citei, eu e Kalena, nós fizemos parte da pesquisa até 2020, mas a pesquisa continua em andamento com outros pesquisadores, com a orientação da professora Ana Carolina, e, se não me engano, essa ideia de analisar algumas obras de arquitetos que tiveram a produção em Salvador não é para se debruçar com tanta profundidade em um arquiteto especificamente, mas, assim, tanto que tem um outro artigo produzido também quando
uma outra orientanda com a professora Ana Carolina, que é sobre a obra de outro arquiteto também aqui em Salvador, para difundir um pouco mais, porque esses arquitetos muitas vezes não são tão conhecidos na academia. O próprio Hélio Duarte, a gente aqui em Salvador, estudando na Faculdade de Arquitetura, mal ouvimos falar de Hélio Duarte, mesmo ele tendo uma obra tão expressiva. Então, acho que é mais nesse sentido de trazer uma luz para esses arquitetos, né, que não é, Salvador não é feita, o modernismo em Salvador não é só Lelé, entendeu? Tem outros arquitetos também que fizeram parte desse movimento. Então, acho que, eu não sei, mas eu acredito que é mais nesse sentido. Acho que a professora pode falar um pouco mais sobre isso. É isso, os meninos disseram, né? Elas fizeram parte da pesquisa em um determinado momento, a pesquisa, ela tem muito esse caráter dessa produção dessas fichas mínimas, e quando as fichas mínimas são concluídas, elas são colocadas no site do Docomomo Base, que tem um guia de arquitetura moderna soteropolitana, e essas fichas ficam para consulta pública, né? E aí, nesse caso, elas tinham feito algumas dessas fichas, e aí a intenção foi pegar e entrar um pouco mais na obra do arquiteto como um todo, fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada, e tem também um pouco, acho, esse sentido, a ficha ela aborda um pouco essas transformações. E é isso, Carolina, as obras, elas, de fato, como existe esse pouco reconhecimento, inclusive por parte dos próprios arquitetos e arquitetas, quer dizer, as intervenções que são feitas geralmente não são muito apropriadas, né? E é isso, né? Então, várias dessas edificações, quer dizer, não entendem exatamente a lógica das edificações, e não estou dizendo que não é para intervir nas obras, né? Mas tem que intervir de uma forma mais criteriosa e, né, entendendo o que está sendo feito, né? Mas é isso. Certo, muito obrigada. Alguém mais tem alguma pergunta? Se ninguém mais tem nenhuma pergunta, a gente vai encerrar a sessão aqui, então. Espero todos à noite, que ainda temos uma última palestra. Muito obrigada a todos, parabéns para todo mundo que apresentou, muito bom as pesquisas e toda essa discussão. O Ricardo está falando aqui. Parabéns para todos. Então é isso. Nos vemos à noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Carolina. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.